Leitura livre, leitura solta, dia 14 de janeiro. Método das matemáticas. A demonstração matemática. As matemáticas utilizam o método dedutivo, isto é, o raciocínio dedutivo cujo processo básico de atividade é o silogismo. Nas matemáticas, parte-se de princípios necessários ou considerados como tais e chega-se a consequências igualmente necessárias por meio da demonstração. A demonstração emprega o raciocínio dedutivo, mas não deve ser com o mesmo confundida. Deduzir é simplesmente tirar consequências de uma verdade geral. Demonstrar é provar com evidência. A demonstração matemática pode ser analítica e sintética. Na demonstração analítica, parte-se de uma proposição complexa, a demonstrar para outra mais simples já demonstrada. É o processo empregado para a solução dos problemas. Na demonstração sintética, parte-se de preposições simples, já demonstradas, das quais se retiram como consequências proposições mais complexas. É o processo empregado para a demonstração dos teoremas. Essas duas formas de demonstração são diretas. Há ainda a demonstração indireta, quando se prova a verdade de uma proposição demonstrando a falsidade ou absurdo da contrária. Nesta demonstração, também chamada apagógica ou pelo absurdo, conclui-se que uma proposição é verdadeira, porque se não fosse, a contrária deveria ser admitida e disso resultaria um absurdo. 5. Elementos da demonstração. São 3. As definições, os axiomas e os postulados. Definições são proposições que caracterizam de uma maneira precisa o sentido de uma palavra ou a natureza de uma coisa. As definições podem ser essenciais, quando exprimem as propriedades de um objeto matemático. Exemplo, a circunferência é uma figura na qual todos os pontos estão a igual distância de um ponto chamado centro. Essa nas propriedades. Genéticas, quando formulam a lei da construção de um objeto matemático. Exemplo, a esfera é um volume originado de um semicírculo girando em torno de seu diâmetro. Axiomas. São proposições necessárias evidentes por si mesmas, e que servem para demonstrar outras verdades. Exemplo, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Postulados. São proposições não evidentes, mas que se consideram como verdadeiras para as necessidades do raciocínio. Exemplo, de um ponto fora de uma reta só se pode tirar uma paralela a essa reta. Os postulados, não sendo logicamente necessários, podem ser substituídos por outros. Deste caráter dos postulados nasceram as geometrias não euclidianas de Lobachevsky e Riemann. Características das matemáticas. 6. As matemáticas e as outras ciências. As leis matemáticas exprimem relações necessárias que derivam da natureza dos números, da extensão ou do movimento. Elas resultam do raciocínio dedutivo e não da experiência, como as leis das ciências da natureza. As verdades matemáticas são analíticas, as leis físicas são sintéticas. As matemáticas podem ser aplicadas a todas as outras ciências. Elas lhes comunicam o caráter de precisão pelo cálculo e pela medida. 7. Valor do método matemático. Realizado com moderação, o estudo das matemáticas confere ao espírito o hábito da reflexão, da ordem e da disciplina. A solução de problemas e a demonstração de teoremas são excelentes exercícios para o desenvolvimento da capacidade intelectual. É necessário, porém, não considerar a realidade apenas pelo prisma da matemática, nem pretender aplicar o raciocínio dedutivo ao estudo de todos os assuntos. O cultivo excessivo da matemática habitua o espírito ao absurdo da abstração, fazendo pairar no mundo ideal, dissociado das realidades concretas. Além disso, os processos psíquicos e os fatos morais escapam inteiramente ao cálculo e à medida. Esse é um livro que eu achei de uma escavação, vou até mostrar aqui, que eu não sei se ainda tem.
ainda já é bem antigo. Manual de Filosofia é o nome do livro. É um livro antigo, então nós já temos muitas atualizações. Esse é exemplar de 1957. E aqui ele discorre basicamente várias áreas da filosofia, vários pontos de pensamento, vários tipos de pensadores, e vai discorrendo sobre vários assuntos, noções de cosmologia, de metafísica, noções de filosofia da arte, história da filosofia, noções de ética, noções de lógica, imaginação, vários segmentos filosóficos, noções de psicologia. É um livro bem interessante para ter uma ideia de como é que foi se desenvolvendo esse movimento do pensamento e ter uma clareza maior, né, de discernimento com relação ao que a gente tem hoje na nossa contemporaneidade e aquele discernimento que eu também falo de trazer a questão para atualização e para as novas descobertas, para os novos processos do pensar, que já vem de novas qualidades e habilidades que possuímos hoje, que não possuíamos há um tempo atrás, quando outros livros antigos foram discorridos, foram feitos, foram produzidos. E também para ter discernimento de certas questões, como a gente vem pontuando com alguns títulos específicos aí, há mesmo títulos antigos, muito antigos, certas observâncias colocadas por algumas pessoas que estavam, vamos colocar assim, à frente de seu tempo, né? Então o entendimento para aqueles conteúdos com mais eficácia, com mais profundidade, com mais clareza, se fez póstumo. Então fica essa leitura para o dia 14 de janeiro.